Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo, e a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Aí estamos todos, amém? Depois que diz aqui, no verso 8 diz: porque por graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Verso 9 diz: não por obras, para que ninguém se glorie. E o verso 10, que é o texto que eu tenho em meu coração, diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Olha, aqui há um pensamento tremendo, diz que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. O que é que foi criado em Cristo Jesus? A nova criação em teu espírito ou o corpo físico teu? Quer dizer que nós somos criados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nosso espírito foi aperfeiçoado com uma só oferta. Nós temos vida espiritual, mas andamos em um corpo terrenal que não se sujeita à lei de Deus. Se meu corpo físico não se pode sujeitar à lei de Deus, então isso não foi o que criou Jesus Cristo, feitura sua, conforme a Cristo Jesus. Quer dizer que este corpo físico não é o que tem que caminhar nestas obras de antemão, ainda que o corpo físico caminhe, por causa que o Espírito vive em seu corpo físico. Mas há umas obras preparadas de antemão, que para que nós andássemos nelas. Agora veja, o repouso espiritual que há de ter para que tua carne física não se jogue a formar estas obras. Porque nos foi mandado repousar de nossas obras. E tuas obras o que são? Um trapo de imundícia, não serve para nada. Tuas obras nunca serviram. Agora, há umas obras que ele preparou de antemão, essas não é tua carne que formam. Mas tem que saber dividir bem. Estas obras de antemão são obras que são comunicadas a teu espírito. São obras comunicadas que vêm quando tu sabes viver no Espírito. Quando tu te alimentas bem espiritualmente, que ele começa a apontar-te e a guiar-te a estas obras de antemão. Porque em carne tu podes fazer qualquer decisão. Agora veja, nós somos feitura sua. E como nós somos feitura sua, ele tem que ter obras para as feituras que o faz. Tu sabes por quê? Porque toda a criação tem suas obras de antemão. Por exemplo, tudo que Deus criou, há muitas criações, são as aves, estão os peixes, as flores, estão as borboletas, está tudo aqui a criação. E toda a criação tem obras de antemão. Diz a palavra de Deus que a erva começa a nascer e logo brota a flor. Ou seja, que a erva não duvida que ela vá desenvolver-se. Uma árvore não duvida que vai crescer. O que ela necessita é terra. Depois que ela tiver terra, isso tem sua própria obra em desenvolvimento. A Bíblia nos diz: veja as aves dos céus, que não trabalham, nem tecem, nem se afanam, e não lhes falta nada. De nada. Então a Bíblia nos compara e diz: quanto mais vós, como quem diz, se toda a criação tem seu ponto de desenvolvimento,
toda a criação, tudo que foi criado aqui, nada falta. Se Deus te diz, veja, tu és feitura minha, eu te fiz e eu te criei, para que tu caminhes em umas obras que eu as tenho prontas de antemão. Poderás tu confiar nisso e caminhar bem? Isso produz paz. O contrário, o que o inimigo disto é a ansiedade, afã, dúvida. Senhor, e como eu vou me desenvolver? E como eu vou subsistir diante dessas situações? Agora, vou te dizer uma coisa. A dúvida e a ansiedade de como Deus vai te abençoar é o pior inimigo que tem a criação para manifestar-se. Olha mais, o pior que pode acontecer a um filho de Deus é a incredulidade, a ansiedade, falta de repouso. Tu fosse chamado a um reino inabalável que te prepararam as obras de antemão. Veja, vamos ler o 2, porque se houver, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas, o quê? Para boas obras. Mas isso não fica aí, porque há pessoas que dizem, sim pastor, tem que pagar o preço por essas boas obras. Que preço vais pagar, se isso já está preparado? O que você tem que fazer é fruto de lábios que confessam seu nome. O que tem que haver em ti é agradecimento. Tu sabes que em fé, é isso, fé é ação de graças. Fé é descobrir o mistério da ação de graças. Isso é um mistério? Tu caminhar é ação de graças? Dizer, Pai, eu sei que tudo que é meu já está pré-planejado. Eu dou graças, eu vou caminhar por estas obras de antemão. Isso é um mistério. E uma atitude nossa de caminhar neste repouso, nesse descanso. O exemplo que nosso pai fala, nosso pai Abraão nos deu, é chamado de pai na fé, porque suas atitudes foram neotestamentárias, ainda que não tenha chegado o novo pacto. Verso 13 diz, porque não foi pela lei que foi dada a Abraão, ou a sua descendência, a promessa de que seria herdeiro do mundo, senão pela justiça do quê? A justiça da fé. Porque se os que são da lei são os herdeiros, vã resulta a fé e é anulada a promessa. Pois a lei produz o quê? A lei não produz repouso, a lei não produz fé. A lei não produz fé. A lei o que produz é ira, produz ansiedade, produz coragem. A lei é perigosa. A lei produz até morte. Paulo matou a Estevão, enviou a matá-lo pela lei. A lei é trapaceira. Um cristão do Novo Testamento em lei é perigoso. Está até ao lado dele é perigoso, porque se enche de malícia e pode te fazer dano. Agora, se te mete em graça, pois tu és um cristão e não estás acusando, senão que estás abençoando e guiando a outros ao Senhor. Diz aqui o verso 16, portanto é por fé para que seja por graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a sua descendência, não somente para que é da lei, senão também para que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, te pus por pai de muitas nações, diante de Deus a quem creu, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Ele creu em esperança contra a esperança, para chegar a ser pai de muitas nações, conforme ao que se lhe havia dito, assim será a tua descendência. E não se debilitou na fé ao considerar o quê? Pastor, e que uma pessoa quando olha o corpo físico, ele pode se debilitar na fé? Quando tu olhas teu corpo físico, se debilita não só tua fé, vai tudo para o chão. Então há um chamado, veja, a olhar a nova criação em Cristo Jesus que está em ti. Hello, estamos aqui todos? A nova criação em Cristo Jesus, que está em teu espírito, que tu és uma nova criação, já tem todas as provisões feitas, já tem as boas obras de antemão preparadas. Quais são? Isso tu vai descobrindo conforme vai caminhando em fé. Caminhando em fé e não considerando teu corpo.
porque teu corpo aqui não vai te ajudar. De fato, teu pior inimigo é o teu corpo. Esse é o nosso inimigo, o corpo, por causa da lei do pecado que está morando nesta carne. Aí mesmo, em Romanos 7, veja o que Paulo diz. Em Romanos 7, verso 20. Ou vamos andar um pouquinho mais para trás, 18. Eu sei que em mim, isto é, em minha carne, o quê? Veja, não é a carne o problema, é o que mora na carne. Diz, eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem. Veja o que diz. Porque o querer o bem está em mim, mas o fazê-lo não há cooperação. O corpo não me ajuda, eu quero fazer o bem, mas eu tenho um corpo que não me ajuda. Não há cooperação de parte do meu corpo, da natureza carnal, não há ajuda. Imagine quando você faz terapias, quando você faz ajuda psicológica, é motivando-te a carne a fazer o bem. Quando daí, isso é temporário. Se tu aprendes a fazer o bem desde teu espírito, isto é eterno. O espírito te mantém bem, mas a carne não coopera. Mas depois que tu descobres isto, de que a nova criação tem umas obras preparadas de antemão, também tens que descobrir que se consideras teu corpo vai te dar pancada. Teu corpo vem contra ti. Tem que crer que todas as obras para teu espírito estão preparadas de antemão. Não tem que te mandar pagar um preço, não tem que te meter num quarto a orar 24 dias em jejum para que Deus te revele sua vontade. Você tem que crer que Deus preparou suas obras de antemão e que o que está para ti, ninguém vai te tirar. Diz que aquele que nasceu para martelo, dos céus vão cair os pregos. E se tu fostes criado em Cristo Jesus, tu fostes criado para boas obras, as quais Deus já preparou para que tu caminhes. Mas não podes considerar teu corpo, porque teu corpo vai te dizer, este é um pacote, rapaz. Vai te deitar desse lado porque Deus não te preparou nada. Pague o preço e vai, senão você vai ficar sem nada. Começas a sacrificar e será que vai ser, será que vai ser? Vigia, 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 ser valente. Se não, mas a Bíblia diz aqui, eu prefiro crer na Bíblia. Eu prefiro crer que se um passarinho já tem tudo preparado de antemão para ele, eu tenho mais valor do que um passarinho. E se eu tenho um valor mais do que um passarinho, todas as obras estão preparadas de antemão. Eu o que tenho que fazer é confiar que ele vai me levar por essas obras de antemão. Eu não necessito de padrinhos, eu não necessito de uma conexão em outro lugar para que ele... Bom, se pode ser uma bênção para fazer... conectar com algo melhor, amém. Mas isso de estar mentindo, acomodando, porque se aqui ele me abençoar, é por aqui que eu vou. Não, assim tampouco. Deus tem umas obras preparadas de antemão para mim, e não há quem impeça de estar nessas obras preparadas de antemão. Há umas obras preparadas para todos os animais, as plantas, a vegetação, há obras para eles. Tu és uma criação de maior excelência, Deus tem tudo para ti. Agora tens que caminhar em fé, tens que caminhar em obediência, tens que caminhar crendo no que Deus diz que tu és. Nós vamos receber o que temos em espírito se nós não cremos. Tem que sobrepor-se a esses inimigos da fé que estão em nosso corpo. Todos esses dardos que nascem de nossa carne, que vêm contra do que Deus já decretou a teu favor, são obras de antemão para ti. Agora estamos dispostos a humilhar-nos e dizer: Deus tem essas obras para mim. Senhor, eu não vou desobedecer, eu vou crer. Não vou me desesperar, não vou entrar em ansiedade. E pôr o Senhor em primeiro. Pai, eu creio que tu me abençoas. Creio que tu estás comigo, creio que tu és meu ajudador. Não temerei o que possa me fazer o homem.
Mas essa atitude tem que estar aí e vigiando o corpo. Porque veja, a mim sempre me chamou a atenção isso que Abraão disse, não considerando o seu corpo. Quando era de 100 anos, olha, não considerar o teu corpo aqui, no caso de Abraão era ter filho. Mas em nosso caso pode ser diferentes formas que o corpo está nos ministrando e nos diz que não vamos triunfar. E tu tens que ver que o teu inimigo, por onde vai trabalhar, é pelo corpo, sugerindo-te, falando-te, acusando-te, fazendo todo tipo de artimanha para deter o que já está a teu favor. O que já está feito. Quantos creem que Deus tem obras preparadas de antemão? Olha que boa pergunta, pastor. Quais serão? Olha como gostamos de saber o futuro. Por isso é que existe adivinhos, por isso é que existe horoscopeiros, porque os horoscopeiros sempre estão falando do futuro. Até nas igrejas se meteram uns horoscopeiros que começam a dizer: olha, meu servo, que eu tenho para ti é isso, que eu tenho para ti é aquilo, no ano tal vou te abençoar assim, no outro ano, e tu gostarias que te dissesse agora mesmo o teu futuro. Agora, o futuro, tu não tens que averiguar o futuro. Com luxo de detalhes, o que tens que averiguar o futuro é o que diz a palavra, o que diz: olha, tu és feitura minha, criada em Cristo Jesus, e eu tenho para ti umas obras preparadas de antemão, para que tu caminhes nelas. E as obras de Deus, todas são boas. Terá Deus coisas boas para ti? Quantos creem que Deus tem coisas boas? Ele não tem nada mal. Ele não tem nada mal para ti. O mal que pode vir a ti é o que tu deixes de despegar através do corpo. Uma maldição dessas. Olha, tem gente que maldiz nas igrejas. Tem gente que gosta de fazer papel de adivinhos e olha, o Senhor me mostra que vem contra ti tragédia. E se tu não sabes onde estás parado, olha, irmão, mas a Bíblia diz que há umas boas obras preparadas para mim. E onde você sacou essa Bíblia que você tem na cabeça? Não, é que Deus a mim me revela. Mas veja, pede a Deus que revele as tuas obras de antemão e deixe as minhas quietas. A mim uma vez uma irmã me disse, pastor, o Senhor me mostrou que tu estavas no meio do alto mar. E era quando eu estava começando com isso na graça e todo mundo estava me jogando de cima da congregação. Todo mundo eu era o coelhinho da Índia para todos os profetinhas, e aquilo todos eu estava errado, e que tinha áreas de profetas e de adivinhação. Então todo mundo me trazia uma profecia. Então essa irmã, considerada uma profetisa poderosa, um dia me chegou e me disse: irmão, Deus me mostrou uma visão com você. E Deus me mostrou em alto mar. Sim, irmã. E disse: e Deus me mostrou que você estava em um bloco de gelo. E você sobrevivia pelo bloco de gelo que havia. Então, olha, então me dizia, e o gelo ia se derretendo. Você já sabe o que viria, né? O que ela queria me dizer eu vejo você pregando coisas estranhas e para assustar-te, eu te disse que você está em alto mar, em perigo. Então peguei e disse: irmã, o que faz você pensar que quando o gelo derreter, eu vou afundar? Possivelmente que eu vou andar em cima da água. Não, porque eu vejo desse lado. E outros começam a dizer: irmãos, eu sonhei que sua casa tinha uma serpente gorda. E que ela tinha a casa rodeada assim da serpente e você não podia sair de sua casa. E que mais, irmão? Bom, e essa serpente vai te comer. Essas profecias. Então você tem que dizer: irmã, você já notou se a serpente estava carbonizada, já estava
Porque a ideia é assustar-te. Mas veja, o mínimo não tem que me dizer o futuro. O meu futuro está em Efésios 2:10. Pois aí, veja. Tu és feitura minha, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que tu caminhes nelas. Quantos creem que Deus tem boas obras? São boas? Aqui não há nada mal. Tu sabes que em tuas mãos, aqui tua imaginação, me parece que vem muitas águas. E tem que cuidar-te, porque agora nesses últimos dias a inflação. E como está a inflação, estão aí os profetas buscando. Você se lembra quando Jesus uma vez repreendeu aos fariseus e lhe disse a eles: mas vocês sempre estão buscando sinais? Se lembra que os profetas sempre estavam profetizando conforme os sinais? E Jesus lhes diz: certamente, quando está nublado, vocês dizem que vai chover, mas isso é fácil. Por que vocês não interpretam a minha vinda? Aqui não se atreve a interpretar o que os profetas falaram de mim, Moisés falou de mim, todo o Velho Testamento falando de mim, vocês não dizem nada, mas esperam que esteja nublado para dizer que vai chover? Vocês são os cabeções, isso é que vocês são. E tem gente que está sempre esperando que venha o dia de Halloween para falar do demônio, está esperando que venha o dia dos namorados para ver o único namorado é Cristo. Estão esperando que venha o Natal para dizer, lançando fora a data de nascimento. Se passam esperando sinais dos tempos, como faziam os fariseus, para estar profetizando. E quando se forma uma guerra por aí, lá vem eles com profecias. E agora estão as finanças meias nebulosas. E agora começa todo o mercado. E o mercado europeu, que se... Então, tudo é sinais. Quando melhora a coisa, então eles dizem, tenha cuidado que melhorou. Piora, tenha cuidado que piorou. E como é que ficamos? Por isso, então, atente bem. Se tu queres um caminho seguro, se tu queres te ver em paz, o que tens que fazer é pôr teus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Que ele te diz nesta noite: veja, povo meu, vocês são feituras minhas, e eu criei vocês em mim. Vocês são feituras minhas, criados em Cristo Jesus, quase nada. Criados em Cristo Jesus para caminhar pela grande tribulação. Para caminhar em obras boas que eu preparei para vocês desde antemão. Por isso, quando Abraão disse que não considerou o seu corpo, no corpo há coisas más. No corpo, veja, no corpo há muitas coisas nebulosas que tu tens que cuidar-te de tua mente. Sim, porque tudo que é de Deus vem em paz. Tudo que é de Deus vem em harmonia com teu espírito. Tudo que é de Deus, tu não tem que estar torcendo. Já viu quando nós usamos a Bíblia, que a Bíblia diz: te predestinou conforme ao que faz todas as coisas segundo os desígnios de sua vontade. Em um bom espanhol, te predestinou com aquele que faz todas as coisas como lhe dá vontade. Mas veja, te abençoou desde antes da fundação do mundo, pegou o teu nome, escreveu no livro da vida desde antes. Agora, quando diz, não, porque quando começa a torcer uma coisa que tem que estar para que outros entendam, tem que dar, isso já é torcer a Escritura. Não, pastor, é que isso quer dizer, é que Deus pretendia que você entendesse. Por que torce tanto verso para entender? Mas quando o verso diz aí clarinho que tu és feitura sua, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais ele preparou de antemão, para que tu caminhastes nelas. Que às vezes não, é que isso quer dizer que caminhar significa esperar, e esperar significa e quando, pera aí, não me torça tanto o verso, deixa-me crer no que eu leio. Você está me seguindo? Está me seguindo? Porque a nós nos chamou o Senhor a paz. Diz, deixai toda a vossa ansiedade sobre Ele, que Ele cuida de vós. Ele não vai te mentir.
Como é que ele vai te mentir? Ele te disse que ele te abençoou com toda a bênção, que preparou obras para que tu caminhe. Por que agora você tem que estar empurrando uma fé ou empurrando uma coisa? Não. Você caminha aqui, vem. Olha, você caminha aqui, a paz com o Espírito, tranquilo, com um sorriso abençoado. Eu não ando turbado, eu ando em confiança. Não, porque Deus disse. Pois se Deus disse, deixe. Não te preocupes com tanto. Eu sei o que tem que fazer. Você está mais preocupado que eu? Não, porque eu sou testemunho que Deus te disse. Mas vem cá, deixe-me quieto. Por que você tem que estar em cima de mim que Deus me disse? Qual é a ideia? O empenho teu de que Deus me disse: deixe-me quieto, segue o teu caminho e eu caminho, e se cumpre o que diz o apóstolo Paulo, que cada um aqui levará a sua própria carga.